E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre radioatividade e radiações naturais? Vamos lá? Então, para a gente poder falar de radioatividade, a gente antes precisa falar de algumas partículas que aparecem muito nos exercícios que envolvem radiação, transmutações, né, que são reações nucleares, são reações que ocorrem no núcleo. Né? Lembra que até agora a gente tinha aprendido as ligações químicas, que eram reações que ocorriam nas eletrosferas dos átomos. Agora nós estamos falando de reação nuclear, que ocorre dentro do núcleo do átomo. Belezinha? Essa é a diferença. Tá? Então, com qual tipo de radiação nós vamos trabalhar? Radiação alfa, beta e gama, né? Alfa e beta são partículas, gama é uma onda eletromagnética, tá? Radiação alfa é o núcleo de gás hélio, ó, porque o que determina, o que caracteriza o elemento químico não é o seu número atômico, o número atômico dele é 2, né? Então, ele é uma partícula de hélio. Beta, um elétron, carga negativa, ó, nada de massa e elétron. 4 de massa, 2 de número atômico. Radiação, onda eletromagnética, não tem massa, não tem número atômico, beleza? Quando eu coloco um material radioativo dentro de uma cápsula de chumbo, o chumbo é um material muito denso, né? Então, ele segura parte dessa radioatividade. Se eu deixar só um orifício para sair radioatividade, colocar aqui uma bateria e uma placa capaz de ficar sensível a essas radiações, o que eu acho que deve acontecer com esse material? Ele deve emitir radiações. Bom, como eu tenho aqui, né, uma bateria, né, polos positivo e negativo, eu espero que o cara negativo seja atraído pelo polo positivo. Então, a radiação beta deve ir para cá, ó, atraída por esse polo. A radiação alfa deve vir para cá, ó, atraída por esse polo. A radiação gama não tem carga e não tem massa, então ela vai passar reto, né? Ela não sofre nem atração nem repulsão. Então, a que vai retinho é a gama, né? Que é atraída pelo polo positivo é a beta, e aquela que é atraída pelo polo negativo é a alfa. Tem outro jeito de saber, professor? Tem. A que não sofre desvio nenhum é a gama, a que sofre desvio maior é a beta, porque ela não tem massa. É mais fácil arrastar um cara que não tem massa, pessoas, do que arrastar um cara que tem massa, concorda? Beleza? Bom, fora essas radiações, costuma cair mais alguma no vestibular? Costuma, em menor quantidade, mas costuma. Então fique esperto. Às vezes aparece nêutron, né? Nêutron. Lembra que o nêutron, né, não tem número atômico, mas tem massa. Um pósitron, às vezes aparece, né? Beleza? Mas mais difícil, né? Nêutrons, mais fácil. Bom, como costuma cair isso no vestibular? Vai ocorrer transmutações, né? E as transmutações, elas seguem uma regrinha que diz o quê? Numa transmutação, numa reação nuclear, a massa é conservada e a carga é conservada. Ou seja, a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos. A soma dos prótons dos reagentes tem que ser igual à soma dos prótons dos produtos. Quer dizer, então, o seguinte, se eu tenho um elemento X, ele tem massa 204 e número atômico 82, e ele jogar uma alfa fora, o que acontece com ele? Bom, a alfa, ela tem 4 de massa e 2 de número atômico. Se eu estou jogando fora 4 da minha massa e 2 do número atômico, você concorda que eu tenho que ficar com 4 a menos de massa e 2 a menos de número atômico? Não vai aparecer do nada surgir. Então, se eu estou jogando fora, eu fico com menos. Então, toda vez que um elemento joga fora a radiação alfa, ele vai ficar com menos 4 da massa e menos 2 do número atômico. Beleza? Aí, ó, então ele vai virar um outro elemento químico, coisa que não acontecia na eletrosfera, né? Perder e ganhar elétrons não modificava o átomo. Tudo bem? O número de prótons dele continuava o mesmo. Aqui não, ó. Emitir radiação alfa significa virar outro elemento químico. Eu tinha um elemento químico 82, agora sou 80. Viu? Bom, você vai perceber que se eu somar o 2 aqui com 80, vai dar os 82. Se eu somar o 200 com esse 4, vai dar o 204. Beleza? Professor, e o que acontece se eu emitir radiação beta? Vai acontecer o contrário, pessoal. A radiação beta é muito louca, ela acrescenta. Então, ó, eu tenho massa 14, número atômico 6. Jogo uma beta fora, ela é menos 1. Ela acrescenta 1 no meu número atômico. Então, se meu número atômico era 6, se eu emitir uma beta, eu fico 7. Beleza? Ó. Então, eu viro um cara que tem número atômico 7, mas a minha massa não muda. Ó. Por que a massa não muda? Porque a beta não tem massa. De tal forma que a soma antes e depois da setinha vai dar a mesma. Ó. 6 antes, 7 menos 1, 6. 14 antes, 14 mais 0, 14. Beleza? Então, regrinha. Para qualquer transmutação,
A soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos, a soma da carga dos reagentes é igual à carga dos produtos. Que outro tipo de pergunta pode ter, além dessa? Além de eu descobrir a massa ou o número atômico de alguém. Ele perguntar quantas alfa e quantas beta foram emitidas numa transmutação. Então acompanhe comigo que eu vou te ensinar como é que resolve esse tipo de exercício. Ó. A única partícula que tem massa é a partícula alfa. Então eu vou começar por ela. Ó. Qual era a minha massa antes? 238. Qual a minha massa depois? 226. Caramba, eu perdi massa, né? Perdi massa, não perdi, pessoal? Se eu tinha 238, agora eu só tenho 226, quanto que eu perdi? Eu perdi 12. Então a primeira coisa a descobrir é isso. Quanto que eu perdi de massa? Então vem aqui no cantinho, ó. Eu perdi 12. Só que a única partícula que tem massa entre as três é a alfa. E eu sei que cada alfa consegue roubar 4 da minha massa. Então se eu dividir por 4, eu já acho direto o número de partículas alfa que foram emitidas. Então a primeira coisa, compara a massa. Qual a massa antes? 238. Qual a massa depois? 226. São diferentes? São. Opa! Emitiu alfa. Quantas alfa? Não sei. Vamos ver quanto que eu perdi. Eu perdi 12. E eu sempre vou dividir por 4. Por que é sempre 4? Porque a alfa é sempre 4. E eu descubro direto quantas alfa foram emitidas. Já vou até colocar aqui, ó. Acabei de descobrir que foram emitidas 3 partículas alfa. Mas agora que vem a sacada, pessoas, ó. A partícula alfa, ela não rouba só massa do cara. Ela também rouba o número de prótons do cara. Cada partícula alfa que eu jogo fora, eu perco 2 prótons. Beleza? Então, quantos prótons eu tinha antes? Eu tinha 92. Beleza. Bom, se eu tinha 92 prótons e eu perdi 2 vezes 3, 6. Quantos prótons deveriam ter me sobrado? Vocês concordam que é 86? Não é? Ó, 3 vezes 2, 6. Perdi 6. 86. Se eu colocar esse 6 aqui, vai dar 92. Concorda? Então, o número que deveria estar aqui embaixo, o número que deveria estar aqui embaixo é 86. Porque jogando 3 alfas fora, me sobrariam 86 prótons. Professor, mas não está escrito 86, está escrito 90. Aí que está sacado, ó. Tudo que tiver faltando para chegar é beta. 86 para chegar no 90, falta quanto? Falta 4, professor. Caramba! Então, tudo isso é beta. Porque cada partícula beta dá 1 próton para o cara, ó. Então, quer dizer que se de 86 para 90 precisa de 4, foram 4 as partículas beta emitidas. E cada partícula beta deu 1 de volta para ele. Viu? Então, só tem esses 2 tipos de exercício. Ou o exercício é uma transmutação, né? O cara está emitindo alfa, emitindo beta, ele vai perguntar, né, qual o número de prótons e nêutrons, prótons e massa que ele vai ficar. Ou é uma transmutação, que ele vai perguntar o número de alfas e beta que ele vai ter. Então, você entendeu a sequência? Toda vez que for este exercício, o primeiro passo, verificar quanto que ele perdeu de massa, descobrir e divide por 4. Feito isso, você descobre quantas alfa. Próximo passo, pega o número de prótons que ele tinha antes, 3 vezes 2, 6. Vê quantos prótons ele perdeu, né? Cada alfa leva embora 2 prótons. Como são 3 alfas, eu multipliquei, ó. 3 vezes 2, 6. E vê quantos prótons eu deveria ter. Eu deveria ter 86. Tudo que tiver a mais do que está escrito aqui, ó, é beta. Como de 86 para 90 ele precisou ganhar 4, foram 4 as partículas beta emitidas. Belezinha? Então isso daí é o quê? Radioatividade. Beleza? Com isso aí vai dar para fazer muitos exercícios. A maior parte são desses daqui, ó. Ele diz quantas alfa ele emitiu e ele perguntou a massa ou o número atômico do cara. A maior parte dos exercícios é essa. E um número um pouco menor desse tipo aqui, tá? Isso é uma transmutação. Beleza? Então não vai esquecer. Toda transmutação, a massa é conservada e a carga é conservada. Belezinha? Na próxima aula a gente vai falar de meia-vida, fissão e fusão nuclear. Beleza? Abração e bons estudos aí para todos.